Estamos agora no terceiro vídeo, irmãos. E o texto que nós tomamos aqui como referência, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 20 ao 25, é revelador. E nós estamos explicando, ensinando a você que Jesus, os apóstolos, os judeus da igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles guardavam a lei de Moisés, guardavam o sábado, datas, meses, festas, todos os costumes judaicos. Eles cumpriam isso. O próprio Jesus, ele disse: eu não vim para as nações pagãs, eu vim para o povo judeu, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o Pai, Deus, não enviou Jesus às nações pagãs. Ele poderia ir à Síria, à Turquia, todos os lugares por onde andou o apóstolo Paulo, até Roma, mas ele não foi. A obediência dele a Deus era somente evangelizar o povo de Israel. Tinha gente pagã no meio deles? Tinha. Então havia algumas diferenças ali. Como os pagãos estavam no meio, então tinha aqueles que se convertiam por causa de suas pregações, curas e libertação. Mas Jesus, ele foi enviado a pregar somente aos judeus. E ele era um cumpridor da lei de Moisés. Quando diziam que ele transgrediu o sábado, era uma mentira, uma calúnia, uma difamação. Porque quem estava curando nos sábados e libertando as pessoas de demônios era Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, Deus que deu o sábado ao homem, os judeus, para guardar o sábado, ele não estava sujeito ao sábado. E Jesus estava ensinando a eles que isso não é transgressão do sábado. Jesus não acendia fogo no dia de sábado. Jesus não trabalhava no dia de sábado. Cortava lenha, fazia alimento, não. Jesus observava o sábado. Quando os discípulos colhiam espigas numa plantação, porque estavam com fome, eles não estavam fazendo a ceifa. Eles não estavam trabalhando. Isso não era trabalho, mas os judeus, dos saduceus e os fariseus, eram rigorosos. Eles diziam que era um trabalho ficar colhendo as espigas no dia de sábado. Mas Jesus o repreendeu. Isso não é pecado, não é transgressão do sábado. Então era um fanatismo, um exagero, como ainda existe no meio deles, judeus ortodoxos que ensinam coisas absurdas. Se você, por exemplo, tem judeus que ensinam isso, na guarda do sábado. Se você, por exemplo, estiver comendo uma fruta no dia de sábado e lançar a semente no chão, você está transgredindo o sábado, está semeando. Se você arrastar um banco qualquer e ficar a terra removida, um risco, é como se você estivesse arando. Se você subir numa árvore e começar a comer frutas, você está transgredindo. Tem muitas coisas, irmãos, que é fanatismo, exagero. Eles fazem, por exemplo, plantações aéreas para burlar o sábado, porque existe o ano sabático também. Não é só o sétimo dia, é o sétimo ano também é sagrado e é o ano sabático. 7 em 7 anos, ano sabático, de descanso da terra. Mas eles fazem o quê? Plantações aéreas, porque dizem que não estão semeando nem colhendo no ano sabático. Como se Deus fosse cego. Como se Deus fosse tolo. Vocês estão entendendo? É claro que estão trabalhando. Não estamos mexendo com a terra. A plantação é aérea. Vocês estão entendendo, irmãos? Que insensatez, que cegueira. Por causa do dinheiro. Não. Guardar o sétimo ano é não fazer coisa alguma. Nem plantação, nem ceifa, nem colheita. Esse é o ano de descanso. Ano sabático, lei. Então, os judeus piedosos, os judeus cumpridores, sim, como Jesus e os apóstolos, eles guardavam o apóstolo Paulo. Então, o que falavam a respeito dele era mentira. Que ele estava pregando aos judeus que deveriam ser como os pagãos. Não, ele não fazia isso.
Aos judeus, ele fazia uma pregação judaica, como ele mesmo. Mas aos pagãos, ele fazia uma outra pregação, que eles não precisavam. Não precisavam guardar as leis de Moisés. Não precisavam se circuncidar, guardar o sábado. Eles não. Mas tinham que se precaver dessas decisões dos apóstolos a respeito da convivência entre pagãos e judeus, que era o sangue, coisa sacrificada a ídolos, e da imoralidade sexual. Eles estavam iniciando, então Jesus Cristo fez uma mudança, fez. Está no livro, na carta aos Hebreus. O que diz lá? Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: pois transferindo o sacerdócio, necessário é que se faça também a mudança da lei. Você prestou atenção? Mudando o sacerdócio, ele está falando do Messias aqui. Mudando o sacerdócio, é necessário que se faça também a mudança do quê? Da lei. Mas quem vai fazer essa mudança da lei? Quem fez? O próprio Messias. E o que ele fez? Pegou o mandamento número 1, o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças. Esse mandamento. E colocou na nova aliança. Esse é o mandamento que nós cristãos devemos guardar. Qual foi o outro mandamento que ele mudou? Isto é, trouxe da antiga aliança e colocou na nova aliança. Qual foi? O segundo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segundo grande mandamento. Tirou da antiga aliança, da lei de Moisés, lei de Deus, e colocou na nova aliança. Esses dois. E deu mais um aos discípulos. Quando ele disse a eles: vocês devem se amar uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Então todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então é um amor maior do que o próximo. E amar até mesmo aqueles que te odeiam, os inimigos. Então são esses 3 mandamentos importantíssimos, que não foram revogados, não foram abolidos de jeito nenhum. O que nós cristãos devemos cumprir? Esses mandamentos. E a questão do sangue, da carne sufocada e da imoralidade sexual. Então, imoralidade sexual, prostituição, adultério, pedofilia, perversão da sexualidade com animais, as impurezas sexuais. Disso nós temos que precaver e abandonar, fazer desaparecer, cumprir, porque está dentro do mandamento do amor a Deus, está dentro do mandamento do amor ao próximo. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz o seguinte, vamos ver aqui. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 10. Tem gente que está pregando um evangelho diferente, ele diz. Está pregando o evangelho, semeando confusão no meio de vocês. Vocês estão passando a observar agora a lei de Moisés? Está errado. Os Gálatas eram pagãos que se converteram pela pregação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que tinha gente no meio deles evangelizando, ensinando que eles tinham que ser prosélitos, eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que circuncidar seus filhos e guardar as tradições judaicas. Mas os apóstolos em Jerusalém já tinham feito um concílio.
e falaram e escreveram que os pagãos não precisavam guardar o sábado, não precisavam circuncidar seus filhos, não precisavam guardar a lei de Moisés, mas sim a lei de Cristo. E qual é essa lei de Cristo? Você vai ouvir. No capítulo 2 de Gálatas, versículo 14, diz o seguinte: Paulo teve que corrigir o apóstolo Pedro numa situação, porque ele estava junto com os pagãos ali, e de repente, quando chegaram os judeus, Pedro se afastou, porque não queria dar a entender que estava comendo com os pagãos. Paulo observou e viu que ele estava agindo errado e repreendeu. Então, ele diz de Pedro: tu que vives como os pagãos, como é que você quer obrigar os pagãos a ser como os judeus? Você está errado. E Pedro estava errado. Os outros judeus, até Barnabé, se afastaram dos irmãos na fé que tinham se convertido do paganismo ao cristianismo, e eles ficaram como que indiferentes por causa dos judeus, que não admitiam esta comunhão ainda, como se estivesse se contaminando. Eles precisavam se tornar como judeus para poder haver esta comunhão, refeição junto, mas estava errado. Então, Pedro ali ficou equivocado, mas Pedro estava errado, reconheceu que ele estava errado. E o apóstolo Paulo chamou a atenção. Então, como é que você quer obrigar os pagãos a ser como os judeus? Se tu há pouco estava se comportando sentado à mesa com os pagãos, não está errado? E quando os judeus vieram, você se afastou? Não. Então, a carta aos Gálatas é muito importante você estudar, porque essa comunidade ali, eles começam a voltar atrás. Pessoas começam a dizer que vocês têm que guardar o sábado, guardar as leis de Moisés, você tem que ser como os judeus, senão vocês não serão salvos. Eles estavam acreditando. E daí Paulo vem chamar a atenção dos Gálatas nessa carta. Vocês estão errados, não existe dois evangelhos, é um só. O que é que os apóstolos recomendaram? Vocês saíram da fé para voltar à lei? Está errado. No capítulo 2, versículo 16, ele diz: pela prática da lei, nenhum homem será justificado. Pela prática da lei, nenhum homem será salvo. É pela fé em Jesus Cristo que vocês serão salvos. Se você observar a lei de Moisés, isso não vai mudar em nada. Se circuncidar seus filhos, não vai mudar em nada. Vocês já foram batizados, receberam a salvação e a santificação, sem a lei de Moisés. Qual é a lei que deve cumprir? Amar a Deus e ao próximo. E ao próximo. No capítulo 3 de Gálatas, no versículo 10, diz o seguinte: todos os que se apoiam na lei estão debaixo do regime de maldição. Todos os que se apoiam na lei de Moisés, ele estava falando. Porque em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, diz o seguinte: maldito todo aquele que não cumprir todas as prescrições da lei de Moisés. Então, se você quer observar a lei, a aliança da circuncisão, você tem que guardar todas as outras leis. Porque se você não fizer isso, será maldito. É o que está escrito, que Moisés falou ao povo. Maldito todo aquele que não cumprir todas as prescrições desta lei, deste livro. Eram os que os judeus procuravam cumprir. Tudo. E eram mais de 600. Fora tradições que eles inventavam. Sim, havia tradições que eram um erro. Que Jesus chamou muito a atenção de saduceus e fariseus, doutores da lei, que ensinavam certas tradições que eram contrárias à vontade de Deus, mas falando daquelas que eram verdadeiras, aquelas que foram escritos
por intermédio de Moisés aos filhos de Israel. Então, se vocês, Gálatas, pagãos, se vocês querem cumprir o sábado, conforme os judeus guardavam, que é muito diferente dos adventistas e daqueles que guardam o sábado hoje, a forma como os judeus guardam o sábado e a forma como os adventistas é totalmente diferente. A forma como guardavam no Antigo Testamento, diferente. Eles guardavam o ano sabático. 7 em 7 anos era a guarda do ano. Era ano sabático. Não podia transgredir. E o 7º dia, é claro que não se acendia fogo, não fazia comida. Não. Jesus também cumpria, os apóstolos também cumpriam. Então, se vocês circuncidar, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, se vocês circuncidar os vossos filhos, vocês terão que cumprir todas as exigências da lei. Senão, vocês vão estar debaixo de maldição, conforme está escrito. E daí? E agora, como é que fica? Vocês vão conseguir cumprir? Então, preste atenção. No capítulo 4 de Gálatas, versículo 10, ele diz, vocês estão observando dias, era o que os judeus observavam, dias. Os dias de festa, os dias de sábado, meses, estações e anos. O ano do jubileu, 50 anos era o jubileu, remissão das terras. 7º ano, 7 e 7 anos era o ano sabático, remissão das dívidas. Enfim, tinha vários costumes, sim, que eles tinham que cumprir. Não era só o dia, era o ano. E tinha o ano do jubileu também. Era como um sábado, 50 anos. Então, vocês estão observando. É como hoje. Vai observar o sábado, vai guardar o sábado. Não, se você quiser guardar o sábado, você vai ter que guardar o ano sabático. Mas da forma como os judeus guardavam. Se você quer cobrar e condenar ou fazer do dízimo uma lei rigorosa e condenar aqueles que não pagam ou não dão dízimo, então você vai ter que observar a forma como os judeus ensinavam. E é totalmente diferente do que os cristãos estão ensinando hoje. O dízimo. Dízimo é do Antigo Testamento. Dízimo é totalmente diferente. Quem fez essa mudança? Foi Jesus? Não, Jesus não fez essa mudança. Jesus fez outra mudança. Outras mudanças, não essas. Então, você vai aprender. Aqui no capítulo 5, Gálatas ainda, versículos de 2 a 6, ele diz, se vos circuncidar, isso de nada vos servirá o Messias. No 6, Gálatas 6, 13, pois se nem os próprios circuncisos observam a lei. Então tinha muitos dentre eles que não observavam toda a lei e queriam que os pagãos observassem toda a lei. Então, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, ele resume, está na carta de Gálatas e também na carta aos Romanos. Ele resume toda a lei num só preceito, num só mandamento. Toda a lei, se existe, e existe, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, e todas as leis se resumem num só preceito, num só mandamento. E é este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo como a você mesmo, você é um cumpridor da lei. Essa é a lei, esse é o mandamento de Cristo. Então, amar a Deus e amar ao próximo. Este é o mandamento cristão. Esse é o mandamento que todas as igrejas, todos católicos, pentecostais, evangélicos, cristãos, devem observar. O problema é entender, compreender o que é amar o próximo. Aí é preciso ensinamento, doutrina. Por isso estamos gravando vídeos, já gravamos muitos vídeos e vamos gravar muitos outros, ensinando você como amar. Como é que nós devemos amar a Deus? Sobretudo, e como devemos amar o próximo. Como que é amar? Como que é não amar?
Quando estou transgredindo este mandamento do amor ao próximo? É muito importante você nos ouvir. Tem muitos pregadores sinceros? Tem. Mas tem muitos pregando o erro. Em nome da fé, de Jesus Cristo e da Bíblia. E é o maior perigo. E tem erros gravíssimos que eu já vi aí. Irmãos e irmãs, nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, está também em Marcos, capítulo 12, versículo 1 a 12, e em Lucas, capítulo 20, versículo de 9 a 19. Então, Mateus, capítulo 21, versículo 33. É a parábola dos lavradores homicidas. Nesta parábola, Jesus revela uma profecia do que aconteceu e do que vai acontecer. Parábola dos lavradores homicidas. Ali ele diz que Deus enviou os profetas para o povo de Israel. Perseguiram a uns, mataram outros, humilharam outros, e foi enviando profetas e servos e servas. E eles foram eliminando, eles foram rechaçando, até o tempo do Messias. Então, Deus envia seu filho, seu único filho. Eles vão respeitar, minha filha. Não respeitaram. O mataram e lançaram fora da vinha. E Jesus diz, o que fará o dono da vinha com esses lavradores homicidas? Ele disse, ele os matará, os destruirá, e dará sua vinha a outros que produzam seus devidos frutos. Então, como é que está escrito, Jesus falou? Ponho em Sião uma pedra angular. Todo aquele que nele crer não será confundido. Mas essa pedra, se cair sobre alguém, o esmagará. E muitos tropeçarão. Porque está escrito que os lavradores, os construtores rejeitaram esta pedra. Pedra rejeitada, mas escolhida por Deus, que é o Messias. Então, todos aqueles que cair sobre essa pedra serão despedaçados, e sobre quem ela cair será esmagado. É o Messias. E revela que essa vinha, o reino de Deus, que essa vinha será entregue a um povo, ao outro povo. Será retirado de vós. E foi retirado do povo judeu e foi dado ao povo gentil, pagão, que é o cristianismo. Sim. Um cristianismo não feito de judeus na carne, não. Filhos de Abraão na carne, não. Filhos de Abraão, judeus, verdadeiros judeus, israelitas, na fé, na espiritualidade de Abraão. E pagãos que se converteram também e se tornaram fiéis, temente a Deus, guardando esses mandamentos. Como nós tínhamos visto já, e mencionamos a vocês, Hebreus capítulo 7, versículo 12, onde diz, pois transferindo o sacerdócio, é necessário também a mudança da lei. Então houve essa mudança e foi o Messias que fez. Os mandamentos são esses. Amarás ao Senhor teu Deus, acima de tudo, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus recomenda àqueles que querem viver como ele, em santidade, em alto grau. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Então, façam como eu fiz, vivam como eu dei o exemplo. Agora você vai viver o costume, a prática da lei de Moisés, como Jesus vivia? Não, não é isso. Como os apóstolos também praticavam a lei de Moisés? Não, não é isso. Mas é a espiritualidade, a fé de um cristão, quando ele faz essa mudança. A antiga lei, então, deu lugar à nova lei. Mas temos na antiga lei, isto é, no Antigo Testamento, os profetas, e esses profetas têm ali profecias que vão se cumprir ainda. Profecia que vão se cumprir a respeito do reino de Deus, do que vai acontecer.
Lembra que os discípulos perguntaram a Jesus, depois que Jesus tinha ressuscitado: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Jesus disse: não compete a vós saber o tempo e o momento que o Pai fixou em seu poder, mas sobre vós descerá o Espírito Santo, força e poder. E vocês serão meus testemunhas, meus mártires. Então, eles ainda tinham na mente e no coração o que os profetas pregaram e anunciaram. Profecias que estão lá no Antigo Testamento. Principalmente Isaías prega muito sobre a vinda do reino de Deus, o que profetizou Daniel também. O reino de Deus vai tomar conta desse mundo. O reino de Deus vai dominar toda essa terra. A terra ficará cheia do conhecimento de Deus. Haverá uma última trombeta, sétima trombeta, está lá no Apocalipse. Então, quando esta trombeta tocar, a última, é a volta de Jesus. É o reinado de Jesus sobre a face da terra. A exterminação de todos os que praticam a injustiça, arrebatamento, ressurreição, salvação. Reinado não é o fim do mundo, não é o fim, não. Jesus está reinando a partir dos céus, todas as nações, já há muito tempo, desde quando foi entronizado lá. Mas ele vai reinar aqui também, sim. Lembra o que ele disse aos discípulos? Não compete a vós saber o tempo e o momento que o Pai fixou em seu poder. Então existe um tempo e um momento que Deus Pai determinou para que isso aconteça. Isso vai acontecer quando? Quando Jesus voltar sobre as nuvens do céu. De forma visível. Todos verão. E será tarde demais a todo aquele que não se converteu, não abandonou seus maus caminhos. Tarde demais. Tarde demais quando você morre, está despreparado. Morreu na escuridão, nas trevas. Não se arrependeu, não se confessou, não se purificou, não guardou os mandamentos de Deus, andava na imoralidade. Sim. Era mentiroso, desonesto, traidor, infiel. A mulher também. Quantas mulheres infiel? Desonesto, soberbo, morreu nessa situação, está perdido, condenado. Por isso a conversão verdadeira, por isso a pregação, o ensinamento da palavra, para que você possa recebê-la em seu coração e produzir frutos, bons frutos. Que o seu coração seja terra boa para receber essas palavras, a fim de que possa produzir frutos de bondade, justiça, fidelidade, honestidade, para que as suas palavras não sejam mais perversas, maliciosas, mas palavras que edificam, que salvam, palavras de bondade, humildade, misericórdia. Irmãos e irmãs, temos ainda aqui esse texto de Gênesis, que fala sobre a circuncisão, lá, capítulo 17, quando Deus deu a Abraão a aliança e o sinal da circuncisão, e se estendeu a todo o povo de Israel. Essa circuncisão, então, para nós que somos cristãos, vindo do paganismo, temos que circuncidar, temos que guardar a lei de Moisés? Não, não temos que guardar nada, exceto o que Jesus fez nessa mudança. Lembra? Hebreus capítulo 7, versículo 12. Tu serás sacerdote. Está lá no Salmo 109 e 110. 110 na Bíblia Evangélica, 109 na Católica. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote para sempre. Jesus não era da linhagem de Araão, da linhagem dos levitas, sacerdote. Era da linhagem de Judá, conforme José, da linhagem de Judá, Maria. Mas como ele se tornaria, então, sumo sacerdote à direita de Deus? Como? Como Deus preparou. Ele está lá, entronizado, e se tornou, conforme a palavra que Davi profetizou. Está lá. Tu serás sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote lá no tempo de Abraão, quando Abraão ofereceu o dízimo, ofereceu ofertas
a um sacerdote que se chama Melquisedeque. Não era da linhagem de Arão, mas era um sacerdote de Deus, naquele tempo de Abraão. Então, o Messias será assim, não será da linhagem de Arão. Se tornou o sumo sacerdote no alto dos céus. Então, é pelo nome de Jesus, pelo seu sangue, pela sua palavra, é que somos purificados e perdoados. Não é preciso mais as obras da lei, sacrifícios de animais, ritos, oferendas e holocaustos. Não é mais necessário. Isso foi abolido na cruz do Calvário. Sim, ele aboliu e nos deu uma nova lei, que é a lei de Cristo. Amarás o Senhor teu Deus mais do que você, sua família, suas coisas, sua casa, sua vida. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você guardar esses mandamentos, com certeza você será salvo. Será um vencedor, um eleito, para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe você e a sua